Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente já está na aula número 8 de equações do segundo grau, né? Hoje eu dei privilégio aí para exercícios que a gente vai resolver juntos, utilizando a fórmula resolutiva e outros exercícios para contemplar um pouco o que a gente viu nas aulas anteriores, né? Eu coloquei ali um exercício só de resolução de equações do segundo grau, utilizando a fórmula resolutiva mesmo, que agora a gente já tem em mãos, né? E coloquei outros duas questões aí que envolvem outras coisas que a gente já viu nas aulas anteriores. Então é uma aula especificamente de exercícios aí para você ver como é que a gente vai trabalhar essa ideia da fórmula resolutiva, da fatoração, né, da soma do produto, das raízes, tá bom? Então, basicamente, o que vai aparecer na aula hoje são resolução de exercícios. Tudo bem? Boa aula! Agora a gente vai exemplificar um pouquinho, né, algumas equações do segundo grau, um pouco na prática mesmo, né, o que aparece aí, algumas equações eu vou colocar aí até para você tentar resolver sozinho, né. Nessa aula eu gostaria de resolver tudo com você, tá bom? Porque é uma aula mesmo de equações do segundo grau e suas situações que podem aparecer aí num problema, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre como resolver essas equações do segundo grau, tá bom? Então, eu coloquei já de cara, para a gente retomar aqui, né? A ideia da equação do segundo grau, né? Toda equação do segundo grau, então, ela é desta forma, né? Nesse formato ax² mais bx mais c igual a zero, né? Não podemos esquecer que é uma equação, então tem uma igualdade, né? E aí a gente viu na última aula uma fórmula que resolve aí qualquer equação do segundo grau. Então acho que é legal a gente retomar também essa fórmula, né? A ideia é escrever o delta inicialmente, né? Que era o b² menos 4ac, tá? E escrever também que o x, né, que é o que a gente está procurando, vale lá menos b mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta, dividido por 2 vezes a. Tá? Então, assim, essa é a ideia geral, né, de como resolver aí uma equação do segundo grau, né? Mas eu queria também que você aí não ficasse se baseando nas equações do segundo grau apenas nisso, né? Em que o delta vale isso, que o x vale isso, né? E esquecer tudo que a gente fez, todo o nosso trabalho que a gente teve com a fatoração, né? Com aquela resolução utilizando, por exemplo, a soma e o produto, ou com algumas resoluções que envolvem o fator comum em evidência, né? Por exemplo, uma diferença de quadrados, né? Um TQP, tá? Eu queria que você não jogasse fora essa ideia e ficasse só concentrado na fórmula resolutiva. Tudo bem? Bom, eu coloquei então aqui alguns exercícios que eu chamei de extra, né? Então, primeiro resolver as equações do segundo grau, né? Então, as equações do segundo grau estão aí na tela, né? Então, aí eu gostaria muito de resolver com vocês aí essas equações, tá? Inicialmente, então, eu vou declarar na letra A, né, que é 5x² mais 8x menos 4 igual a zero. Inicialmente, eu vou declarar aqui quais são os valores de A, né? Quem é que está multiplicando o x² é o 5. Quem é o cara que faz papel de B, nesse caso, é o 8, né? E quem está fazendo papel de C é o menos 4, tá certo? E aí, então, eu vou escrever lá que o delta é o b² então b² menos 4 vezes o A vezes o C. Tá? Como C é negativo, eu vou colocar até parênteses aqui, tá? E agora eu vou completar lá com outra cor. Então, é b², 8² menos 4 vezes o A, que é 5, vezes o C, que é menos 4.
Tá? E agora eu tenho que fazer essa continha, né? Então, o nosso delta é 8 ao quadrado, que nos dá 64, menos 4 vezes 5 é menos 20, né? Menos 20 vezes menos 4. Puxa, menos 20 vezes menos 4 vai dar um número positivo, né? E 20 vezes 4 deu 80. Tá bom? Então, o delta dá 64 mais 80, que vai dar 144. Tá certo? Então, o delta deu 144. Agora, eu vou escrever lá a formulinha que relaciona o x, né? Então, o x deverá ser o quê? Vou colocar aquela fraçãozona lá, né? É menos o b, menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta, né? Dividido por 2 vezes o a. Então, vou trocar lá com outra cor também, tá? Então, menos o b, então, menos o 8, mais ou menos a raiz do delta, e o delta é 144, dividido por 2 vezes o a, que é 5. Né? Então, agora, fazendo aí as contas, né, passando a limpo, o nosso x deverá ser igual a menos o 8, mais ou menos a raiz quadrada de 144, que é 12, né? Dividido por 2 vezes 5, que é 10. E aí, a gente obtém os dois valores para x, né? Eu vou colocar agora de outra cor, o x1 e o x2. Tá? Então, o x1 e o x2. O x1 será igual a menos 8 mais 12 dividido por 10. E aí, eu já vou fazer essa conta, né? Ó, menos 8 mais 12 vai dar 4. Sobre 10, eu vou simplificar em cima e embaixo por 2, né? Acho que fica interessante assim, olha, dividir em cima e embaixo por 2. E aí, então, o x1 será igual lá a 2 sobre 5. E o nosso x2 será igual a menos 8 menos o 12 dividido por 10. Tá bom, menos 8 menos 12 vai dar menos 20 sobre 10. E menos 20 sobre 10, se eu simplificar em cima e embaixo por 10, eu vou obter, então, que o x2 será igual a menos 2. E aí, para a gente fechar o nosso exercício, eu acho que é interessante colocar o nosso conjunto de solução. Vou colocar ele aqui em cima, olha, o conjunto de solução é o menos 2 e o 2/5. Bom, a letra B é super parecida com a letra A, né? A única coisa aí que é engraçado é que eu coloquei a ordem, né, tudo bagunçado, não foi? Eu coloquei primeiro o 25 e aí o 25 não faz papel de A nesse caso, né? O 25, na verdade, faz papel de C. Tá? O menos 2x², o menos 2 faz papel de A, né, nesse caso. E o menos 5 faz papel de B, tá certo? Então, eu vou primeiro reordenar essa equaçãozinha. Eu vou escrever assim, ó. Menos 2x², menos 5x, mais o 25, isso é igual a 0. Tá? E aí eu deixo na ordem que a gente gostaria de resolver a equação, né? Eu acho que fica um pouco mais simpático desse jeito, mais elegante, né? E aí, uma coisa que eu gosto bastante de fazer é deixar o A, né? Quem faz papel de A, nesse caso é o menos 2, eu gosto de deixar ele sempre positivo. Acho que me interessa muito mais, porque fica meio complicado, a gente acaba esquecendo desse negativo na hora de dividir, né? Na nossa formulinha lá do x, a gente acaba esquecendo de dividir por menos, é um costume errado nosso, né? Mas então, para a gente não sair errando, eu gosto de multiplicar ambos os lados dessa equação por menos 1, ou dividir ambos os lados da equação por menos 1, dá na mesma, tá? E aí, não vou alterar as respostas, as raízes, né? O conjunto de solução fazendo isso. Então, vou escrever assim, olha, 2x² mais 5x
menos 25 igual a zero. Então, essa equação que eu vou resolver agora, né, e eu gostaria que você tomasse muito cuidado com isso, que a equação que eu vou resolver é a mesma que a equação do enunciado, tá? Mas eu vou partir dessa daqui. Então, eu vou colocar aqui quem que vai fazer papel do nosso A, que nesse caso aqui é o 2. Quem é que vai fazer o papel do B, que nesse caso é o 5. E quem que vai fazer o papel do C, que é o menos 25, tá? Então, eu vou deixar assim. E aí, agora eu vou trabalhar lá com as fórmulas resolutivas, né? Primeiro, o nosso delta. Então, o delta é b ao quadrado, então 5 ao quadrado, já vamos fazer um pouquinho mais rápido, é 25. Então, menos 4 vezes 2 vezes menos 25, né? E aí, então, o nosso delta ficará 25. E aí, o número menos 4 vezes 2 vai dar menos 8, e menos 8 vezes menos 25 vai dar mais, né? Porque o número negativo vezes o negativo, mais 200, não é? E aí, então, o nosso delta será igual a 225. Bom, então, o nosso x vai ser igual a menos b, portanto, menos o 5, mais ou menos a raiz quadrada de 225, que é 15, dividido por 2 vezes o a, que agora faz papel de 2. Então, 2 vezes o a vai dar 4. Muito bem, então temos aí que calcular o nosso x1 e o nosso x2. Então, o x1 e o x2 serão dados por... O x1, eu gosto de fazer assim, ó, menos 5 mais 15. Né? Menos 5 mais 15, eu gosto de escrever lá assim, ó, 10 sobre 4. Né? E 10 sobre 4, simplificando isso em cima e embaixo por 2, né? Eu obtenho o quê? 5 sobre 2, né? E o x2 é menos 5 menos o 15? Ah, tá, menos 20. Menos 20 sobre 4. E menos 20 sobre 4 dá menos 5. Portanto, nosso conjunto de solução será o menos 5 e o 5 sobre 2. Bom, vamos ver agora a letra C. Então, na letra C, vamos ver quem é que está fazendo o papel do quê aqui, né? Quem está fazendo o papel de A aqui mesmo é o 1, não é? Então, é 1x². O B, menos 4. E o C é o 2. Tá? Então, eu vou utilizar lá a nossa fórmula resolutiva. O delta é b ao quadrado, portanto, menos 4, todo ele elevado ao quadrado, dá 16. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Ah, tá. Então, vai ficar assim, olha, 16 menos 8. Né? 16 menos 8. E aí, 16 menos 8 vai dar 8. O delta deu 8. Né? Veja que em todos os outros casos, né, na letra A, o delta deu 144, na letra B deu 225, tudo tem raizinha bonitinha, né? Raiz quadrada tranquilinha de fazer. E agora deu 8. Ah, tá, mas o 8, a raiz quadrada de 8, a gente já viu lá no curso de matemática básica que é 2 raiz de 2, né? Na hora que eu colocar dentro da raiz quadrada, né? Eu acho que eu vou retomar aqui no cantinho quando eu escrever isso para você. Então, o x será menos o b. Então, menos ou menos 4 vai dar 4, mais ou menos a raiz quadrada de 8, e aí retomando a raiz quadrada de 8, né? Vou calcular isso, eu vou pegar o 8 e vou fatorar o 8 por 2, dá 4, por 2 dá 2, e por 2 dá 1. E aí, a nossa ideiazinha lá de pegar parzinhos, não era? Então, vou pegar esse parzinho aqui de 2, ó. Então, esse daqui fica fora da raiz e esse daqui sobrou, né? Então, ele fica dentro da raiz. Então, vou escrever aqui, no lugar de raiz quadrada de 8, eu vou escrever 2 raiz de 2. Né? 2 raiz de 2 dividido por 2 vezes o a. Então, por 2. Então, uma coisa aí que eu sugiro você fazer aí
na parte de cima, eu tenho um fator comum em evidência, né? Que é o 2. O 2 aparece aqui no 4 e aparece no 2 raiz de 2, que é o 2 aqui, que está multiplicando a raiz de 2, né? Eu vou colocar o 2 em evidência, vai ficar assim, ó, 2 mais ou menos raiz quadrada de 2, tá? Tudo isso dividido por 2. Então, eu posso agora simplificar isso daí, né? Esse 2 aqui, olha, e esse 2 aqui embaixo. Portanto, nosso x será 2 mais ou menos a raiz quadrada de 2, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que na hora que a gente for escrever o nosso conjunto de solução, eu costumo colocar assim, ó, o conjunto de solução abriga o número 2 menos a raiz de 2 e também o número 2 mais a raiz quadrada de 2. Tá bom? Essas são as duas raízes, as duas respostas aí dessa equação do segundo grau. Tudo bem? Então, nesses 3 exemplos, eu usei a fórmula resolutiva, né? É um pouco complicado usar aí a soma e o produto, tentar fatorar, tá? É um pouco mais complicadinho aí, né? Claro que você pode tentar fazer, né? Mas a fórmula resolutiva vai te ajudar bastante aí nessa ideia aí desses 3 primeiros exemplos, tá ok? Continuando, então, no exercício número 1, eu coloquei aí mais 2 exemplos um pouquinho mais rebuscados, né? Agora não é de graça a equação do segundo grau prontinha para você ver quem é A, B e C, né? Eu vou utilizar alguns conhecimentos aqui que a gente tem do trabalho com equações, né? Veja que logo de início, na letra D, eu tenho 13 menos um produto notável aqui, né? Então, eu vou utilizar as ideias lá dos produtos notáveis também. Então, eu vou escrever assim, ó, eu vou reescrever essa equação, né, deixando daquele formato, ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, para fazer isso, eu primeiro preciso escrever lá 13 menos todo o resultado desse produto notável aqui, o 3x menos 1, todo ele ao quadrado. E aí, das aulas de produtos notáveis, né, a gente viu que era o quadrado do primeiro termo, portanto, 9x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 6x, mais o quadrado do segundo. E aí, do outro lado, eu tenho aqui uma distributiva para fazer com esse x, né? Então, vai ficar assim, ó, 2x menos o x ao quadrado. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou distribuir esse menos que está lá na frente desse trinômio quadrado perfeito, né? E aí, vou também tirar aquele 2x e o menos x quadrado de ambos os lados, né? Como é que vai ficar isso? Bom, vamos passar limpo, vai ficar assim, ó, 13 menos 9x ao quadrado mais 6x menos 1, e agora eu vou subtrair 2x a ambos os lados, então aqui vai ficar menos 2x, vou somar x ao quadrado a ambos os lados, então aqui vai ficar mais x ao quadrado, e do outro lado igual a 0. Dessa vez eu estou indo um pouquinho mais rápido, tá bom? Bom, agora eu vou juntar os termos semelhantes, né? Eu estou vendo que aqui tem menos 9x ao quadrado, e lá na pontinha tem um x ao quadrado, né? Então, temos aí, com tudo isso, menos 8x ao quadrado. Em relação aos termos que têm x, eu vou olhar lá o 6x, o mais 6x, e o menos 2x. Mais 6x menos 2x deu lá para a gente mais 4x. E por último, né, sobrou só o 13 menos 1. 13 menos 1 dá 12. Esse daí eu não vou nem precisar grifar para você, tá? Agora, essa equação que a gente chegou, toda ela é múltipla de 4, não é? Todos os coeficientes são múltiplos de 4. E, além disso, o sinal do coeficiente do A, né, é negativo. Então, eu já vou dividir ambos os lados desta equação por menos 4. Já me ajuda bastante, né? E aí, eu vou escrever assim, ó, menos 8 dividido por menos 4 deu 2x ao quadrado. 4x dividido por menos 4 dá menos x. E mais 12 dividido por menos 4 dá menos 3.
Portanto, isso vai dar 0. Bom, vamos ver quem é A, B e C aqui, olha. O A vale 2, o B menos 1 e o C menos 3, não é? Bom, então o delta será b ao quadrado, então menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 3. Então, esse delta que a gente tem aqui vai dar 1, e menos 4 vezes menos 2 dá menos 8, vezes menos 3, mais 24. Portanto, delta vai dar 25, não é? Bom, então vamos encontrar o valor de x, né? Então, o x é menos o b, então menos o menos 1, que vai dar 1, mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta, que é raiz quadrada de 25 é 5, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então, 2 vezes 2 deu 4. Né? E aí, então, a gente consegue, a partir disso, descobrir quais são as raízes dessa equação, x1 e x2. Bom, o x1 é 1 mais 5 dividido por 4. Então, é 6 dividido por 4. Né? E aí, o 6 dividido por 4, eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. E aí eu obtenho 3 sobre 2. E a outra, x2, é 1 menos 5, né? 1 menos 5 dá menos 4, dividido por 4. E aí, menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então, o nosso conjunto de solução é o menos 1 e o 3 sobre 2. Vamos ver agora a letra E. Então, a letra E é um exercício aí que envolve umas frações, né, uns coeficientes fracionários aí, né? Então, eu vou inicialmente tirar o MMC de todos os denominadores, né, que é 6, tá certo? E aí eu gosto de fazer o seguinte, olha, eu gosto de fazer uma barra de fração para o primeiro membro e uma barra de fração para o segundo membro, colocar aqui embaixo dessas barras de frações o MMC, que é 6, né? E começar assim, olha, 6 dividido por 2 dá 3 vezes x mais 3. Então, na próxima é assim, olha, 6 dividido por 3, né? Olha lá o denominador, dá 2 vezes a parte de cima, 2 vezes x menos 2, tudo ao quadrado. Do outro lado, 6 dividido por 1, né? Debaixo desse x tem um 1, então 6 dividido por 1 dá 6, vezes x, 6x. E depois, menos 6 dividido por 6 dá 1, vezes aquela parte de cima, né? 1 menos 2x. Bom, multiplicando agora ambos os lados dessa equação por 6, né? Eu posso, então, simplificar os denominadores, claro, né? Porque a gente multiplicou ambos os lados da equação toda por 6. E aqui eu posso fazer aqui a distributiva do 3. Acho que é interessante fazer. O menos 2 não pode fazer a distributiva ainda, porque eu preciso me preocupar com o produto notável primeiro, né? Com o quadrado lá, né? E o menos 1 lá no outro membro eu posso fazer a distributiva. Tá? Só para a gente ganhar um pouco de tempo. O que eu vou fazer aqui é o quadrado desse x menos 2, né? Vou aplicar o produto notável. Então, passando a limpo, a gente obtém o quê? 3x mais 9, menos 2 vezes o resultado desse produto notável, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, então, isso tem que ser igual a 6x
menos 1 vezes 1, menos 1. E menos 1 vezes menos 2x, mais 2x. Tá? Muito bem, então, continuando aqui, a gente vai ter o quê? 3x mais 9. Esse menos 2, então, ele fica responsável por fazer a distributiva para todos os termos que estão lá dentro lá dos nossos parênteses, né? Então, vamos fazer aqui, vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 2 vezes menos 4x, mais 8x, e menos 2 vezes mais 4, menos 8. Então, isso é igual a... Aqui eu já vou juntar esses termos semelhantes, 6x mais 2x dá 8x, né? 8x, e ainda tem aquele menos 1, tá ok? Bom, agora eu vou subtrair 8x aqui desse lado e do outro lado também, né? E vou somar 1 a ambos os lados também, olha. Então, de novo, ó, vou subtrair 8x daqui desse lado e somar 1. Tá? Deixando lá o outro membro igualado a 0, né? E agora, já que a gente deixou igualado a 0, eu vou passar limpo. Olha, menos 2x ao quadrado. E agora vem aqui uma ideia legalzinha, né? Na hora que a gente somou, subtraiu, na verdade, 8x a ambos os lados, eu posso jogar fora com esse 8x que já tinha aqui, né? E aí sobrou apenas o 3x que está lá no comecinho, não é? Então, vamos colocar assim, ó, mais 3x. E em relação aos números, então 9 menos o 8 dá 1, mais o 1 que está aqui, né, em azul, né? Então eu tenho mais 2. Isso é igual a 0. Bom, então eu vou dividir essa equação aqui, ambos os lados, por menos 1. Tá? E aí eu obtenho, então, 2x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a 0. Bom, e aí essa equação eu vou deixar em especial aí para você, né? Já deixei bonitinha aí, sabendo aí quem é o A, o B e o C. Eu resolvi aqui e achei como conjunto solução menos meio e 2. Tá bom? Então, essa questão número 2 diz o seguinte, olha, 3 alunos de uma escola estavam participando de uma gincana de matemática. Cada um deles recebeu uma equação do segundo grau para resolver. A tabela a seguir mostra a resolução de cada aluno, faltando apenas o conjunto solução. Tá? Quais resoluções estão corretas, quais estão erradas e pede para justificar, tá bom? Então vamos ver a primeira lá, a primeira resolução do André. Tá? Então a resolução do André começa lá, deram uma equação do segundo grau para ele, vou até escrever aqui no cantinho, assim, né? Ó, x ao quadrado menos 5x menos 10 igual a 0. Tá? Bom, qual que foi a ideia dele? Ele falou assim, bom, eu vou escrever x ao quadrado menos 5x, e vou deixar igualado a 10, né? Vou somar 10 a ambos os lados. Vou colocar o x em evidência aqui, ó. X que multiplica x menos 5 igual a 10. Legal, até aí tá tudo correto, né? O que ele está fazendo. E aí ele falou assim, bom, aqui eu fiquei com o produto de duas coisas, dando 10. Então, ou o x vale 10, ou o x menos 5 vale 10. Né? E aí ele fechou lá, colocando a resposta. Bom, o que o André fez nesse passo aqui, ó, daqui para cá, está completamente errado. Tá? Ele não pode fazer isso. Isso aqui está errado. Não pode fazer isso. Tá? Ele está com um produto de duas coisas valendo 10. Então, essas coisas podem ser, por exemplo, 5 e 2, né? Pode ser 10 vezes 1. Mas a gente não pode dizer que ou uma delas é 10 ou a outra é 10. Né? Então, isso está completamente errado.
Tá certo? Uma das formas que você pode justificar, né, uma outra ideia, é fazer o seguinte, olha, se ele chegou como raízes x igual a 10 ou x igual a 15, a gente pode também substituir lá na equação de cima, né, por exemplo, trocar o x por 10. Né? Vamos ver se x igual a 10 é raiz dessa equação, porque se não for, ele está errado. Né? Uma forma da gente descobrir se esse cara acertou ou errou nessa equação. Vamos fazer isso? Olha, acho que é interessante fazer. Bom, a nossa equação é x ao quadrado, vou fazer assim, ó, x ao quadrado, menos 5 vezes o x, eu não vou colocar parênteses dessa vez, menos 10 é igual a zero. Né? Não vou colocar parênteses porque não é necessário, a gente vai trocar o x por 10. Né? Aqui eu coloquei, mas também não era necessário. 10 ao quadrado, menos 5 vezes 10, menos 10. Vamos ver se isso é igual a zero mesmo. Né? E aí a gente obtém o quê? 10 ao quadrado é 100. Menos 5 vezes 10, menos 50. Menos o 10 está lá na ponta. Será que isso aqui é igual a zero? Bom, 100 menos 50 menos 10. Bom, menos 50 menos 10 dá menos 60, né? Vai ficar 100 menos 60. Será que 100 menos 60 é zero? Não, 100 menos 60 não é zero, não. 100 menos 60 é 40. Né? Então, só aqui a gente já viu que esse cara está errado. Né? X igual a 10 não é uma raiz para essa equação do segundo grau. Tá certo? E aí a gente pode até resolver essa equação do segundo grau para ver como é que fica ela na sua forma correta de se resolver. Né? A gente pode aplicar a fórmula resolutiva. Tá bom? Então, o André, infelizmente, aí errou. Vamos ver agora a resolução do Diego. Então, o Diego começou assim, olha. Começou com x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, o Diego começou com x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Da primeira linha para a segunda linha, ele fez a fatoração, né? Ele fez a fatoração pela soma e pelo produto, não foi? Então, ele escreveu assim, ó. Tá? E aí seria interessante, aí, se você não entendeu o que ele fez, relembrar qual que era a ideia da fatoração do trinômio do segundo grau. Né? Ele utilizou a ideia da soma e do produto. Né? Então, a soma é menos o b sobre a, portanto, 5, e o produto é c sobre a, portanto, 6. Quais são os dois números aí que tem soma 5 e produto 6 mesmo? Ah, o 2 e o 3, não era? Então, a gente escreve assim, ó, 2 e 3. Então, a soma é 5, né? E o produto é 6. E aí eu encontrei o 2 e o 3, tá certo? E aí a fatoração era x menos o primeiro número, depois x menos o segundo número, né? E aí ele viu que era o produto de duas coisas dando zero, né? Agora, voltando à ideia dele, ele falou assim, bom, ou esse x menos 2 vale zero, tá certo? Ou esse x menos 2 aqui que vale zero, ou é esse x menos 3 que vale zero, tá certo? E aí, então, ele chegou nas respostas x igual a 2 e x igual a 3. E legal, tá correta a resolução do Diego, né? Então, ele acertou aí na sua resolução. Vamos ver agora o Tiago. Tiago fez o seguinte, olha, a equação que foi proposta para ele foi x ao quadrado menos 4x menos 12 igual a zero. Tá? E aí, olha só o que ele aprontou. Ele falou assim, ó, para que esse x quadrado menos 4x se transforme num TQP, eu preciso escrever assim, ó, x ao quadrado menos 4x mais um certo valor aqui, ó, que eu não sei quanto que vale, tá? E aí, esse menos 12, ele somou a ambos os lados, 12, e aí eu tenho que somar a ambos os lados também esse quadradinho. E aí, se você lembra lá da nossa última aula, a gente descobriu como é que faz para calcular esse quadradinho, né? Vou até escrever aqui em cima. Esse quadradinho era b ao quadrado sobre 4a. E é facílimo de verificar que esse quadradinho vale
4, não é? E aí ele somou 4 a ambos os lados. Então ele fez a fatoração, né, desse TQP, ficou com x menos 2 tudo ao quadrado igual a 12 somado com 4, 16. Né? Então ele escreveu que x menos 2 é mais ou menos a raiz quadrada de 16, né? Tudo correto. E aí chegou que x menos 2 é mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4. Né? E aí depois ele fez as duas possíveis respostas, né? X menos 2 pode ser 4 ou x menos 2 pode ser menos 4 e chegou nas respostas. Então, o Tiago, na sua resolução, também acertou aí, né? Bom, então, esse exercício 3 diz o seguinte, olha. Mariana entrou na sala e viu no quadro negro algumas anotações da aula anterior, parcialmente apagadas, conforme a figura. Qual número foi apagado na linha de cima do quadro negro? Né? Ele pede para justificar a nossa resposta. Então, eu quero, inicialmente, dar uma ideia aí para vocês de como resolver essa questão. É uma ideia, né? Tem outra ideia legal também, mas a ideia que eu tive, bom, é descobrir esse número que foi apagado aqui, né? Claro. Ele não me pergunta nada sobre esse outro número que foi apagado, né? Tá? A gente consegue descobrir ele também, tranquilamente. Deixa eu melhorar aqui. Tá? E essas raízes, na verdade, são x1 e x2, né? Posso colocar isso daqui aqui, né? Ele me deu que uma das raízes vale 6. E isso é bem importante, né? Se uma das raízes aqui vale 6, eu posso trocar o valor de x por 6, né? E aí eu consigo facilmente descobrir esse número que foi apagado. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou recopiar essa equação. Aqui no cantinho vai ficar assim, ó, 2x ao quadrado menos esse número que foi apagado aqui, olha, vou deixar assim uma marquinha aqui que foi apagado, tá? Vezes x mais 60. Isso é igual a 0. E aí eu vou trocar o x, já que é uma raiz, né, vale 6, eu vou trocar então o x por 6 nessa equação aqui. Tá? E aí eu consigo descobrir esse número que foi apagado, que eu coloquei aqui em azul. Então, para isso, eu vou escrever assim, ó, 2 vezes o x ao quadrado, então 6 ao quadrado dá 36, então menos esse número apagado aqui, né? Eu vou tentar desenhar novamente a mesma coisa, isso aqui não vai ficar igual, vezes x, que vale 6, né? Mais 60. E aí, então, isso vai dar 0. Legal. Então, 2 vezes 36 dá 72, menos 6 vezes essa coisa desconhecida, o apagado, né? Mais 60. Isso aqui vai dar 0. Né? Então, 72 mais 60, eu posso resolver essa continha. Né? 72 mais 60 dá 132. Tá? E aqui eu vou subtrair a ambos os lados esse menos 6 número apagado. Né? Vamos colocar assim, vou somar, na verdade, a ambos os lados, perdão. Eu vou somar aqui a esses ambos os lados, o 6 e essa coisinha aqui que foi apagada, aí desse lado também, né? Mais 6 coisinhas apagadas, pensando como se fosse uma equação mesmo, tá? E aí o 132 vai ser igual a 6 vezes o número que foi apagado. Tá certo? E aí, então, eu vou dividir essa equação toda que a gente chegou por 6. E aí, dividindo ambos os lados dessa equação por 6, eu descubro que esse número que foi apagado aí, olha,
é igual a 132 dividido por 6 é 22. Tá? Então essa é uma forma de resolver. Tem uma outra forma, né, que a gente pode usar a some-produto, né? Eu consigo descobrir o x2, por exemplo. Como é que eu consigo descobrir o x2 tão fácil? Eu só quero mostrar para você se caso pedisse ali a outra raiz. A gente podia usar a ideia do produto das raízes, né? O produto das raízes não era c sobre a, portanto vai ficar 60 sobre 2, que o c é 60 e o a é 2. Ah, então o produto é 30. Só que a gente não pode esquecer o que é esse 30, né? Esse 30 é o produto das raízes. O produto das raízes, então, é x1 vezes x2. Então, eu vou escrever lá que esse 30 aqui é a mesma coisa que x1 vezes x2. Só que a gente já sabe que o x1, que foi dado para a gente, vale 6. Então, no lugar desse x1 aqui, eu posso trocar por 6. 6 vezes que número vai dar 30, né? 6 vezes o x2. O x2 aí, na verdade, então só pode ser igual a 5, não é? Então o x2 só pode ser 5. Tá certo? Caso pedisse aí o número da linha de baixo, né? Eu já vi alguns exercícios desse tipo, pedir o número, a outra raiz, tá certo? Ao invés de pedir aquele número que foi apagado lá em cima. Tudo bem? Chegamos ao fim aí de mais uma aula sobre equações do segundo grau, e essa aula foi bastante importante porque a gente juntou e linkou uma série de coisas que a gente viu no curso de matemática básica e no curso de equações, né? Eu acabei trabalhando uma série de coisas, por exemplo, falei da raiz de 8, apareceu a raiz de 8, se caso você ficou perdido ali na hora que eu falei da raiz de 8, tem que retomar a aula do curso de radiciação, na parte de matemática básica, na verdade, né? Juntei termos semelhantes, né, que também tem uma aula no curso de matemática básica falando sobre isso. Falei bastante da fatoração, dos produtos notáveis, das equações de primeiro grau também, de segundo grau, claramente, né? Aquela ideia de completar quadrados também utilizei num exercício que a gente fez uma resolução no exercício 2, né? Um dos carinhas que foi fazer a gincana fez pelo método de completar quadrados, né? Interessante esse exercício aí, porque ele trouxe 3 maneiras diferentes de resolver, uma errada, né, que é uma bela discussão, por que está errada aquela primeira resolução, né, e as outras 2 com fatoração, completando quadrados, e o terceiro exercício, né, a gente utilizou a ideia de que, poxa, se a gente tem uma raiz da equação, a gente pode trocar lá na equação, né, e aí continua sendo verdadeira, continua dando zero, então foi essa a ideia que eu trouxe para você. Tá bom? Então valeu, gente!